Olá! Você acredita que os seus funcionários, os funcionários da escola, são os seus parceiros na gestão de uma escola, da sua escola? Como é que você vê os funcionários da cozinha, da limpeza, os inspetores de alunos? Você está trazendo eles junto, você diretor, coordenador, até mesmo você professor, você está trazendo eles junto no seu projeto educativo, no seu trabalho de ensinar e de educar os alunos, você professor ou você diretor que está aí com o desafio de gerir uma escola? Eu quero trazer aqui uma história da professora Débora Sassilotto. É incrível como a gente pode aprender com uma conversa. Eu conversei essa semana com a diretora Débora Sassilotto de São Paulo e ela me contou como que ela desenvolveu um projeto que foi aí o reconhecimento que fez ela ganhar o prêmio Educador Nota 10 no ano de 2012, na categoria Gestão, projeto A Vez e a Voz dos Alunos. Se você ainda não assistiu, vai aí no nosso canal, você vai ver o vídeo dela, né, tá aí disponível, e também os aprendizados desse caso, como é que ela fez todo um trabalho de diálogo com assembleias e envolveu a escola como um todo. E para falar dos funcionários, eles tinham um problema com essas assembleias todas, os alunos foram levantando os problemas, né, que eles viam na escola. Então a assembleia basicamente é uma roda de diálogo em que as pessoas podem colocar em três frases, né, em três envelopes, o que elas criticam. Eu critico as críticas, eu sugiro as sugestões, né, as soluções que ele vê para aquele problema, e eu felicito o que eles acham que está indo bem e que tem que continuar. Então são três envelopes, você pode colocar, ou três caixas, você vê a melhor maneira de organizar isso na sua escola, na sua sala de aula. Mas os alunos perceberam que eles tinham muito desperdício na hora da merenda, na hora das refeições, sobrava muitos alimentos. A gente vê isso muitas vezes nos refeitórios, a pessoa se serve, mas põe a mais, não come tudo, e aquilo eles começaram a pesar essas sobras de alimentos a cada refeição, né, a cada merenda, o quanto que estava sobrando de alimentos. E aí, no começo eles começavam a medir e colocavam lá tantos quilos, né? Só que para os alunos ficava um pouco difícil de entender. A nossa turma deixou sobrar 3 quilos e a outra só 1 quilo, a gente está ganhando. Estava um pouco difícil de entender essa relação numérica, né? E aí foi então que uma funcionária da cozinha, né, ela aparece aí no vídeo, ela resolveu propor um quadro. Ela falou, não, vou fazer um quadro com cores, né, com sinal verde, amarelo e vermelho. No dia que tiver ok, com o mínimo de desperdício, né, com pouca sobra de alimentos, a gente coloca um verde. No dia que for aí uma sobra mais ou menos dentro da média esperada, tá? Eles colocaram alguns critérios, né? Vai ser um sinal amarelo. E quando o desperdício for muito grande, a gente vai colocar o sinal vermelho, e com isso vai ficar muito mais visual ali um quadro, bem ali na cantina, no refeitório, para os alunos acompanharem e entenderem todo esse processo. Então foi uma ideia da funcionária da cozinha, né, e que fez toda a diferença. Ela criou realmente um sistema de monitoramento ali, quase que um sistema de gestão ambiental e gestão do desperdício, né, para reduzir esse desperdício. A gente sabe que a gente precisa cultivar nas crianças, ensinar as crianças esse hábito, né? Não, eu só vou pôr no prato aquilo que eu vou conseguir comer, né? Eu não posso colocar mais do que eu posso comer, que depois isso vai virar lixo, vai virar essa comida que poderia estar servindo de alimento, ela acaba sendo desperdiçada. Então isso é um problema muito sério. A gente tem que começar a introduzir esses hábitos, essa formação desde cedo. E foi exatamente uma ideia, né, de uma pessoa que não estava diretamente relacionada com o ensino, não era professora da escola, mas que era uma educadora, né? Na escola todos são educadores, todas as pessoas que estão trabalhando numa escola, numa instituição de ensino, têm que ser vistas e têm que se ver mesmo como educadores, porque ali é um espaço de educação. E isso só foi possível porque foi colocado, a diretora Débora começou um projeto de diálogo, começou as assembleias, começou a ouvir
os alunos, os professores, os funcionários, todas as pessoas envolvidas ali na escola e no funcionamento da escola. Então, se você está com muitos problemas, se você não está sabendo encontrar soluções para a sua escola, para a sua sala de aula, uma boa alternativa seja pergunte. Pergunte para os seus alunos, pergunte para os funcionários, pergunte para os seus colegas, faça assembleias, com certeza eles vão trazer outros olhares e outras soluções para os problemas que você está achando difícil de resolver. Porque uma pessoa sozinha não consegue resolver todos os problemas de uma escola, por mais inteligente, por mais competente que ela seja. A gente precisa do grupo todo, a gente precisa desse coletivo. Esse é mais um vídeo da série aqui. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine. Marô Camargo tem uma série de vídeos, casos aí inspiradores dos professores nota 10 e de tantas pessoas que estão fazendo a diferença pelo nosso Brasil afora. E vá no nosso site, conversaemação.com.br, tem muito material também gratuito, de qualidade, que você pode aproveitar para transformar o jeito de aprender e melhorar as suas aulas e os seus projetos de educação. A gente acredita que educar transforma. Obrigada pela sua atenção e continue com a gente. Um abraço!